Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, a nossa última aula de conteúdo da unidade 2. Hoje a gente fecha esse ciclo, né? Que é mais um ciclo que a gente está encerrando juntos. Já já vocês têm avaliação. Quem não conseguir tem a recuperação. Enquanto isso, também nós vamos iniciar depois a nossa unidade 3. E aí sim, nós estaremos na reta final do nosso curso sobre Química Orgânica. Então, na aula de hoje, vamos aproveitar, nós vamos continuar falando sobre polímeros. Se teve alguma dúvida em relação ao conceito, aproveita para prestar bastante atenção na nossa aula aqui, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demoras, para a nossa aula de número 34. Nós estamos falando sobre polímeros, né? A segunda parte sobre esse conteúdo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre reações de polimerização. Vamos falar sobre plástico, principalmente em situações que requerem a questão do uso destes materiais, da reciclagem e da questão do meio ambiente também. Vamos falar sobre algumas fibras e sobre a borracha. Como habilidade da aula de hoje, nós temos compreender e identificar os principais polímeros sintéticos no dia a dia. Então, só para a gente refrescar a memória, apesar da gente já ter falado sobre esse assunto na aula 33, nós vamos aqui relembrar o conceito de polímeros, que são grupamentos de monômeros que, ao se ligarem, formam macromoléculas. Então, a gente tem a origem da palavra polímero, que vem do grego, onde poli quer dizer muito e mero quer dizer parte. Então, nós temos muitas partes. A reação que forma os polímeros, ela é chamada de polimerização. Nós temos dois tipos em especial de reações de polimerização. Nós temos a reação de adição, né? Que nós já falamos um pouquinho na aula passada. E nós temos a reação de condensação. Na reação de adição, o que nós temos? Nós temos uma reação onde não vai ocorrer a eliminação de nenhuma substância. Então, aqui, se a gente for pegar N, significa um número muito grande, né? Uma grande quantidade de monômeros, aonde ele vai interagir com ele mesmo. No caso aqui, o monômero de cloreto de vinila, ele vai reagir com outro monômero de cloreto de vinila. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a quebra de uma das ligações duplas e nós vamos ter a ligação que vai ocorrer entre esses carbonos aqui e outros carbonos de outros monômeros de cloreto de vinila. Para isso acontecer, eu tenho que fornecer temperatura e pressão adequadas para essa reação, assim como também a presença de um catalisador. Está aqui representado aqui, ó, catalisador. Então, para ocorrer reação de adição, o que eu preciso? Temperatura adequada, pressão adequada também. Quando ocorre a quebra e a ligação entre esses monômeros, eles vão se ligar sucessivamente, um vai ligando ao outro, que vai aumentar a massa molar da nossa substância, do nosso polímero, e também o seu tamanho, a sua espessura. Quanto à nomenclatura, ó, nós tínhamos aqui o cloreto de vinila, ele é o nosso monômero. Quando eu formo o polímero, o que eu faço? Eu adiciono aqui a palavra poli na frente do nome do meu monômero de origem. Então, era cloreto de vinila, virou policloreto de vinila, abreviado em PVC.
Esta é uma reação de adição. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre reações de adição, né? Vocês lembram? Que ocorrem lá nos alcenos e também ocorreu nos alcinos. Neste caso, as reações de adição, nós temos a quebra da ligação dupla e as moléculas que estão reagindo, elas vão simplesmente se adicionar à nossa estrutura, por isso que o nome de adição. Nesse caso aqui, com o monômero cloreto de vinila, foi exatamente isso que aconteceu. Lógico, ela não é, né, nessa situação, ela não é uma reação que vai ocorrer com grande facilidade e em qualquer ambiente. Tem que ter um ambiente específico, propício para que ocorra. Tendo essas condições, ela vai ocorrer simultaneamente. Eu vou ter a ligação de vários cloretos de vinilas, uns aos outros, dando origem ao nosso policloreto de vinila, que é o PVC. E assim ocorre basicamente todas as reações de polimerização por adição. Ah, professora, mas e se não tiver ligação dupla ali, vai ocorrer por adição? Não, não é adição. Sempre que eu tiver a saída de qualquer substância durante o processo da nossa reação, não temos uma reação de adição. Aí a gente volta para o conceito de reações quando a gente viu lá nos alcanos, onde a gente via que o hidrogênio era substituído por um outro elemento. E a gente chamava de reação de substituição. Não é o nosso caso aqui das reações de adição em polímeros. Sempre vai ocorrer a quebra de uma ligação dupla. Sempre. Tranquilo? Então vamos continuar. Observem bem essa estrutura, né? A gente teve aí a quebra da ligação, a formação de ligação nova e dando origem ao nosso polímero, que é o policloreto de vinila. E esse Nzinho aqui, ele é o grau de polimerização. Ele quer dizer quantos monômeros se ligaram uns aos outros para formar esta substância. Como nós estamos falando de uma reação genérica, a gente usa o N representando que pode ser qualquer número grande, tá? Estou falando de reação genérica, não estou especificando ao fato como todo o policloreto de vinila é formado. Então, a gente já viu como é que ocorre mais ou menos, e nós temos alguns fatores que são importantes para a gente saber sobre as reações de polimerização. Bom, ela consiste em um conjunto de reações através das quais os monômeros reagem entre si, formando macromoléculas, que no caso são macromoléculas que a gente chama de poliméricas, são os denominados polímeros. Essas macromoléculas, elas possuem como principal característica a massa molar. E após a reação de polimerização, essa massa molar ela deve ser superior a 10.000 gramas por mol para que o produto seja formado, seja considerado um polímero. O que isso aqui quer dizer, hein, pessoal que já fez o primeiro ano com a gente, que fez segundo ano? 10.000 gramas por mol. Isto aqui, pessoal, significa que a cada 1 mol de polímero, seja ele qual for, nós teremos uma massa de 10.000 gramas desta substância. Então, quando eu falo 10.000 gramas por mol, quer dizer que a cada 1 mol nós temos 10.000 gramas de uma substância. E isso, gente, na química é muito. É muito. As substâncias que a gente trabalha lá no primeiro ano, quando a gente vai fazer cálculo estequiométrico, vai fazer também lá no segundo ano cálculo de massa de solução, são massas pequenas, tipo 60 gramas por mol, 120 gramas por mol. Nós não trabalhamos com valores de 10.000 gramas por mol nas nossas atividades. Por quê? Porque é uma massa molar muito elevada. E isso pertence a quem? A substância não, a moléculas que são denominadas grandes, né? São moléculas pesadas, entre aspas.
E isso caracteriza um polímero. Se nós tivermos uma molécula com uma massa muito inferior a isso, ela não é considerada um polímero, tá? Ela não é considerada uma macromolécula. Outra parte muito interessante em relação a essas reações é que elas utilizam parâmetros primários e secundários para que possam ocorrer. Nos parâmetros primários, nós temos a pressão, temperatura de reação, o tempo e presença dos indicadores de reação. Então, aqui são os fatores primários, como eu falei lá na reação de adição. Eu preciso ter uma pressão apropriada, uma temperatura apropriada para que essa reação ocorra. Ela não é um tipo de reação que ocorre espontaneamente. Tá? Eu preciso de todos esses fatores. E como fatores lá, os parâmetros secundários, nós temos que são os itens que são específicos para o polímero a ser produzido, como, por exemplo, inibidores, catalisadores, retardadores de reação, controladores de massa molar e reagentes específicos. Esses aqui são ditos secundários porque a gente só iria utilizar, isso eu falo na produção de um polímero lá no laboratório, tá? Esses secundários só iriam ser utilizados quando necessários. Por exemplo, se eu sei que tem uma reação de polimerização que tem uma grande tendência de ser contaminada ou de reagir com outros produtos secundários, aí a gente usa o quê? Inibidores. A gente vai diminuir um pouco a velocidade dessa reação. Se a gente tem uma reação que, para ocorrer, ela precisa estar na presença de substâncias específicas que não vão participar diretamente da reação, mas que vão promover com que essa reação ocorra com eficácia, aí a gente usa catalisadores. E esses catalisadores eles vão ser específicos de acordo com o tipo de polímero que a gente vai estar realizando lá na nossa reação. Então, não é qualquer catalisador. Nós temos substâncias que, para ser considerada um catalisador, ela tem que estar lá na reação, auxiliar para que a energia de ativação seja suficiente, ela diminui o valor da energia de iniciação ali da nossa reação e no final a gente obtém ela intacta, ou seja, ela não é um dos reagentes, tá? Então os catalisadores eles são específicos. Por isso esses parâmetros são ditos como secundários. A polimerização pode ocorrer em etapas, em cadeia, por abertura de anel ou por copolimerização. Aí nós temos aqui a polimerização por etapas, né? Ela ocorre pela condensação sequencial de grupos funcionais presentes nos monômeros, formando através de ligações sucessivas o aumento do tamanho das moléculas até que as mesmas formem uma cadeia polimérica, né, de alta massa molar. Esse aumento ocorre no decorrer do tempo da reação. Professora, a senhora falou bonito e eu não entendi nada. Gente, aqui nós estamos falando da reação para formar os nossos polímeros de condensação. Nos polímeros de condensação, nós temos reações que vão ocorrer, digamos que em etapa, diferente do polímero de adição, que elas ocorrem basicamente simultaneamente. Então, por exemplo, a gente pode ter, deixa eu fazer aqui uma reação para a gente, ó. Nós vamos ter aqui um grupo ácido, vou desenhar aqui para a gente, CH2. Esse aqui é o ácido butanodioico, né? Ele tem dois grupos funcionais de ácido carboxílico, que ao reagir com um grupo amina, eu vou fazer agora para a gente, olha só a saída que vocês vão poder observar de uma molécula e a formação do nosso polímero.
É uma diamida aqui, tá, gente? Também, ó. 2 grupos funcionais amidas. Quando essa reação aqui for ocorrer, já que ela é uma reação de condensação, ela vai ocorrer em 2 moléculas. 2 monômeros vão interagir entre si. Nesse caso aqui, nós vamos ter a reação ocorrendo nestas extremidades aqui, ó, no grupo do ácido e com a parte aqui do grupo da amina. Vocês conseguem observar que aqui, ó, é um grupo amina, NH2, e aqui é um grupo ácido? Pois é. Aí, quando essa parte do grupo ácido interagir com esse hidrogênio aqui do grupo das aminas, nós vamos ter a saída de uma molécula, que é uma molécula de água. Ou seja, é uma reação que vai eliminar uma pequena molécula para que estes 2 possam se unir. Qual vai ser o produto formado? O produto formado nós vamos ter aqui, ó. Vou fazer aqui pra gente, para vocês irem observando que as partes que não participaram da reação, elas ficam, digamos assim, intactas. A gente não mexe com elas. Aqui eu tinha quem? Eu tinha o OH, né? Só que o OH saiu ligando-se ao hidrogênio. Quem vai entrar aqui na ligação agora vai ser todo esse grupo aqui, ó. N, aí o hidrogênio que está na amina. E aí eu vou repetir isso aqui tudo normal. Parênteses, CH2, parênteses. E aí eu tenho 4 vezes o CH2, por isso que tem um 4 aqui embaixo, ligado a um outro grupo amina. Esse aqui é o produto formado por essa reação de condensação. Mas é um detalhe muito importante. Esse aqui não é o polímero ainda. Ele é uma parte que está se formando essa conexão. E aí, o que vai acontecer? Aqui nessa extremidade, outra molécula pode reagir com a parte aqui da molécula do ácido. Assim como nessa extremidade aqui, ó, do ácido, ele pode interagir com outra molécula de amina. E se a gente for observar nos polímeros, nós sempre temos a junção de vários grupos orgânicos. Aqui nós temos o ácido carboxílico. Nessa parte aqui, ó, carbonila ligada com o nitrogênio, nós temos quem? Nós temos uma amida. E nessa parte final aqui, nós temos uma amina. Então, os monômeros que vão se ligando, eles vão ter várias funções orgânicas presentes. E o que é interessante da gente observar isso é porque nos vestibulares, às vezes aparece lá questões que tem monômeros ou polímeros, a mostra a estrutura, e aí às vezes pede só para você identificar as funções que estão fazendo parte dessa substância. E aí aqui de cara você vai ver, ó, aqui tem um ácido, aqui tem uma amida, aqui uma amina. E se você não tiver o domínio em relação a isso, uma questão que é para ser simples acaba virando uma dor de cabeça. Então, estamos fazendo aqui uma reação de condensação? Estamos. Quem foi eliminado? A água. Quem a gente formou? A gente formou uma parte que, ao se ligar com outra, vai dar origem a um polímero por condensação. Isso porque, nessa extremidade aqui do ácido, se ele se ligar a outra amina, nós vamos ter a eliminação de outra molécula de água. Nesta parte aqui da amina, se ela se ligar a outro ácido, nós vamos ter uma outra eliminação também de água. Então, todas as vezes que ocorrer uma ligação para que um monômero desse se junte a esse complexo, nós vamos ter a eliminação de uma molécula menor, que nesse caso aqui desse exemplo é a água. Então, aqui, por isso que é dito que é uma polimerização em etapas. E a gente obtém, a partir dessas etapas, um polímero de condensação. Polímeros de condensação e adição nós temos tanto natural quanto sintético, tá, pessoal? Não pense
que isso ocorre só nos sintéticos, não, também ocorre nos naturais. Os grupos funcionais dos monômeros são reativos entre si, não necessitando de indicadores para que ocorra o start da reação. Isso aqui quer dizer ocorra o começo da reação. A formação de subprodutos resultantes da reação, como, por exemplo, nós temos aqui ó, a água, o ácido clorídrico e a amônia. Esses são exemplos de partículas, de moléculas pequenas que são eliminadas durante a polimerização em etapas, tá? Nós temos aqui, no exemplo que a gente viu agorinha, foi eliminada a água. Mas dependendo das substâncias que vão se ligar uma com a outra, nós teremos a eliminação de outras substâncias também, como por exemplo aqui, o ácido clorídrico e a amônia. A polimerização em etapas, ela sofre influência direta de alguns fatores importantes, que são os fatores importantes em todas as reações químicas, tá, pessoal? A temperatura, a pressão e, neste caso aqui, catalisador. Dependendo do tipo de catalisador, da temperatura e da pressão, essa reação talvez nem ocorra se algum deles estiver fora do padrão. Aí olha só como é que vai acontecer. A gente viu lá duas moléculas, né? Uma de um diácido, outra de uma diamina, que se juntaram, né? Para dar origem a uma parte do polímero, né? Isso aqui, quando ela ocorre em etapas, nós temos essa situação. Um monômero, quando ele se liga a outro monômero, ele dá origem a um dímero. Então, se a gente voltar aqui, essa molécula aqui não ficou tão bonita, né, que eu fiz, ela é um dímero. Por quê? Ela foi formada pela junção de dois monômeros, tá, pessoal? Então, ela é um dímero. Quando a gente tem um dímero se ligando a um monômero, nós temos como origem um trímero. O que isso quer dizer? A gente fez a condensação daquela molécula que a gente acabou de ver. Né? A gente ligou uma com a outra. Se aquela molécula lá fosse ligar agora a uma molécula da amina, o que nós íamos ter? Nós teríamos um dímero se ligando a um monômero. E aí a gente ia formar o trímero. Por sua vez, quando a gente tem o dímero se ligando ao dímero diretamente, como se uma molécula daquela que a gente formou se ligasse a outra molécula do mesmo tamanho, com a mesma ligação, ou seja, a duas moléculas que são formadas por dois monômeros cada uma, aí a gente tem o tetrâmero. Professora, cada nome bonito? É, um nome bonito mesmo. É a química orgânica, pessoal. Tem mais? Tem. Aqui a gente viu o dímero com o dímero, né? Que deu o tetrâmero. Quando a gente tem o trímero ligado ao monômero, nós temos o tetrâmero também. Porque no fim das contas, o que eu tenho aqui? Por exemplo, aqui, ó, nesse segundo, quando a gente formou o trímero. Aqui dentro do dímero, eu tenho dois monômeros que se ligaram. Eu não precisei ligar dois monômeros para formar o dímero? Então, aqui, ó, eu tenho quem? Eu tenho dois monômeros aqui dentro. Quando junta mais um monômero, eu tenho no final 3 monômeros. Então, a gente chama de trímero. Neste daqui é a mesma coisa. Ó. Aqui dentro eu tenho 2 monômeros também. E aqui dentro eu tenho mais 2 monômeros. Então, no total, nós temos 4 monômeros aqui que vão se ligar. E dá origem ao tetrâmero. Nesse aqui, ó, no trímero, nós temos quantos monômeros? 3. E no monômero só tem um, né? Quando a gente juntar, nós teremos um total de 4 monômeros também. E aí a gente chama de tetrâmero. Aqui, ó, mesmo esqueminha. Trímero, são 3 monômeros. Quando ele se liga a um dímero que já tem 2 monômeros, a gente forma o pentâmero. Por quê? 2 com 3 vai me dar
5 monômeros no total, formando o que a gente chama de pentâmero. E o último, gente, eu prometo que é o último, quando a gente tiver 3 monômeros juntos, que é o trímero, se ligando mais a outros 3 monômeros, que são outros trímeros, nós vamos ter o hexâmero, tá? E aí a gente encerra aqui esse exemplo para você ver como que ocorre a polimerização em etapas. A gente não tem a formação de imediato do polímero, se bem que dependendo do catalisador, essa reação ela pode ser rápida, mas ela vai ocorrer assim em etapas. Monômero se liga ao monômero, forma o dímero, que pode se ligar diretamente a outro monômero, ou pode ainda se ligar a outro dímero, ou a um trímero. Então, essas são as possibilidades de ligação para no final a gente ter uma molécula bem grande formada por vários monômeros juntos. Eu sei que você deve estar agora com uma dor de cabeça pensando, professora, mas que coisa complicada. Mas, ó, respira. Eu dou 2 segundos para respirar aí, ó. Se acalmou? Então, vamos lá. Se a gente está falando de polímeros, você já tem que ter na sua mente que eu estou falando de uma molécula que é feita por moléculas menores. Aqui, na reação em etapas, a gente só está mostrando para vocês como que vai ocorrer. Elas vão se ligar uma a outra, depois se liga mais a outras 2, ou se liga mais uma, e aí vai formando um aglomerado de moléculas que dá origem ao polímero. Nas reações de adição, elas vão acontecendo subitaneamente. Vai tendo a quebra da ligação e a formação de ligação nova ali na mesma reação rapidão, por isso que a gente chama de adição. E ela não vai ocorrer necessariamente nessas etapas. Tranquilo? Deu para respirar um pouquinho? Deu para acalmar? Então vamos continuar lá na nossa aula para a gente continuar falando aqui sobre alguns polímeros que nós usamos no nosso dia a dia. E o primeiro deles é o plástico, né? A gente já viu que o plástico ele é um aglomerado de moléculas, então ele é um polímero. De que tipo? Sintético. Então vamos lá. Material cujo constituinte fundamental é um polímero, principalmente orgânico e sintético, sólido e, em sua condição final, como produto acabado, e que em algumas fases de sua produção foi transformado em fluido, adequado à moldagem por ação de calor ou pressão. Então, aqui a gente tem que o plástico ele tem como principal estrutura fundamental um polímero, né? A gente sabe que os plásticos eles são sólidos, mas durante a fabricação, para ele assumir a forma que a gente quer, né, o tamanho e tudo mais, ele vai poder sim ser trabalhado como um fluido e a partir dali ele vai ser moldado por ação de calor ou ainda pressão, ou os dois juntos, pressão e calor. Mas a gente sabe quando que foi sintetizado o primeiro plástico? Pois é, o primeiro plástico ele foi sintetizado, né, foi desenvolvido no início do século XX e registrou um desenvolvimento acelerado a partir de 1920. Hoje em dia, nós usamos plástico para basicamente tudo, né? Tem plástico no celular, tem plástico no painel dos carros, tem plásticos na televisão, computador, geladeira, máquina de lavar. Aonde você pensar, nós podemos sim ter o uso de plástico. Não quer dizer que tem tudo 100%, mas boa parte dos materiais que nós utilizamos, principalmente quando a intenção é dar leveza para esse material, ele é feito a partir de plástico. Mas vamos ver aqui alguns tipos de plástico que existem. Bom, existem muitos tipos de plásticos. Temos os mais rígidos, os mais fininhos e fáceis de amassar, os transparentes e muitos outros tipos. Eles são divididos em 2 grupos de acordo com a sua característica de fusão ou derretimento. Aí nós temos os termoplásticos e os termorrígidos, né? O que são os termoplásticos? São aqueles que amolecem ao serem aquecidos. Eles podem ser moldados e, quando resfriados, eles ficam sólidos.
e tomam uma nova forma. Esse processo ele pode ser repetido várias vezes. E eles correspondem a 80% dos plásticos comuns. Aí nós temos como exemplo o polipropileno e o polietileno. O que é interessante de você conhecer esses tipos de plástico? Hoje em dia nós temos muitas facilidades no meio doméstico e uma delas é o micro-ondas, né? O micro-ondas ele aquece as substâncias, os alimentos. Só que é todo material que eu posso colocar ali dentro? Não. Ainda mais quando se trata de material plástico. Então é muito importante você conhecer e saber os tipos de plástico que você está comprando e se eles são adequados ou não para serem aquecidos, tá, gente? Tem plástico que ele não é para ser aquecido, tem plástico que não é para ser resfriado, tem plástico que não é para colocar alimento de jeito nenhum ali dentro. Você guarde qualquer coisa, menos alimento. Então é muito importante a gente conhecer. Às vezes a gente compra uma vasilhinha, ela vem com um pequeno manual de instrução e você pensa, mas é uma bandeja, eu sei guardar as coisas aqui dentro. Mas aí você acaba aquecendo ela e não deveria. Ou acaba resfriando ela e também não deveria. Ou ainda ela é usada somente para guardar objetos e não alimento e você, taca alimento ali dentro. Então, é muito importante você observar o tipo de plástico que você usa no dia a dia. Lembrando que o apropriado é não aquecer plástico para fazer o uso de alimento. O apropriado é isso, tá, gente? Porque o plástico, querendo ou não, ele é um derivado do petróleo, ele acaba liberando um pouquinho de benzeno, e aí, o passar dos anos não é bom para a nossa saúde, tá? Então, fiquem antenados. Mas vamos lá para a gente continuar vendo os tipos de plástico. E aí, os termos rígidos ou termos mófixos, eles são aqueles que não vão derreter quando são aquecidos, o que impossibilita a reutilização através de processos convencionais de reciclagem. E aqui a gente tem o poliuretano rígido, que é um exemplo desses plásticos que, quando são aquecidos, eles não vão amolecer. No primeiro caso dos termoplásticos, só de aquecer ele já consegue pegar aquele plástico lá e moldar ele com uma nova aparência. Já no segundo caso, isso não é possível. Mas qual é a matéria-prima do plástico? Eles são polímeros que são produzidos a partir de processos petroquímicos. Então, eles são derivados do petróleo. O PET é um deles e foi desenvolvido lá em 1941 pelos químicos ingleses. O que nós temos que ter em mente aqui? Ele é um polímero sintético. A origem dele é do petróleo. Só que o petróleo, gente, ele é matéria-prima para infinitas substâncias. A gente tem muito material que nós usamos no nosso dia a dia que é origem de processo petroquímico. E são materiais bem acessíveis, tá? A única coisa é que, no caso plástico em si, ele se tornou muito abrangente em todo o mundo, tanto que hoje ele é uma questão de preocupação ambiental, né? Então aqui o PET ele passou a ser utilizado na fabricação de embalagens de bebidas, de alimentos lá no início da década de 1980. Em 1985, cerca de 500 mil toneladas de vasilhames já haviam sido produzidos somente nos Estados Unidos. Quais os tipos de plástico que nós temos? Nós temos alguns tipos que eles são identificados por numeração para facilitar o processo de reciclagem, já que nós temos vários tipos de polímeros que podem formar plásticos diferentes. Então, por exemplo, aqui, o PET, ele é usado em frascos de refrigerante, produtos farmacêuticos, de limpeza, mantas de impermeabilização. E o número dele, quando você vai olhar, tem um triângulozinho com seta, e ele tem uma numeração, ele vai ser o número 1. Toda vez que aparecer o número 1 num plástico, quem for reciclar já sabe que o material do qual ele é feito é o polietileno tereftalado. Já aqui, o PEAD, que
que é o polietileno de alta densidade, ele é utilizado em embalagem de cosméticos, produtos químicos e de limpeza. Isso por quê? Porque como ele tem alta densidade, ele é um pouco mais resistente. O número dele de reciclagem é o número 2. Quando a pessoa for reciclar ele, já vai saber o tipo de material que ele é feito e o tipo de processo de reciclagem que é adequado para ele. Ele também é usado em tubos de líquidos e de gás, em tanques de combustíveis para veículos e automóveis. E o PVC, que é o policloreto de vinila que a gente viu na nossa aula, ele é usado nos frascos de água mineral, tubos de conexão de encanamento, calçados, viu, pessoal? Encapamentos de cabos elétricos, equipamentos médicos cirúrgicos, esquadrias e revestimentos. O número de reciclagem dele é o número 3, tá? Vocês viram aí que a gente tem ele lá no nosso galão de água mineral, né? Aqui nós temos outro plástico, que é o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade. Etileno é dado, gente, ao nome do eteno, tá? Que é um alceno. Ele é usado em embalagens de alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas, filmes flexíveis para embalagem e rótulos de brinquedo. O número dele aqui é o número 4. Aí a gente tem o PP, que é o polipropileno. Ele é usado nas embalagens de massas de biscoito, pote de margarina, seringas descartáveis, equipamentos médicos, cirúrgicos, fibras e fios têxteis e outras peças de utilidade tanto de carro quanto doméstica. O número de reciclagem dele é o 5. E aí a gente tem o PS, que é o poliestireno. Nos copos descartáveis nós temos esse tipo de plástico. Nas placas isolantes, nos aparelhos de som, TV, nas embalagens de alimentos, revestimentos de geladeiras e material escolar. O número de reciclagem dele é o número 6. Nós temos outros plásticos, os demais, que eles são ditos como demais plástico mesmo, e o número de reciclagem é o número 7, tá, pessoal? Nas fibras, nós temos fibras naturais, artificiais e sintéticas. As naturais são fibras extraídas da própria natureza e que têm como característica pouca resistência à luz solar, sendo acentuado no caso, por exemplo, da seda, que tem grande absorção de umidade. E aí a gente, como exemplo, nós temos aqui o algodão. Na minha casa tinha antigamente um pé de algodão, hoje em dia não tem mais. E nós temos também a seda, que é proveniente do bicho da seda. Eu lembro que quando eu era criança e eu fiquei sabendo que tinha um bicho que dava seda, eu fiquei pasma. Eu achava que era industrializado, mas a seda, ela é uma fibra natural. Nas artificiais, nós temos as fibras que são a matéria-prima da celulose, ou seja, elas vêm da madeira, reconstituídas através de reações de produtos químicos. Elas têm maior intensidade nas cores, é mais resistente à luz solar e tem uma grande absorção também de umidade. Neste exemplo, nós temos o rayon, que é a primeira fibra produzida em laboratório, que vem da celulose das plantas. E os seus fios eles são constituídos com aspecto brilhante e ele possui um toque frio e escorregadio. Nas sintéticas, nós temos aquelas que são obtidas a partir de produtos químicos, que são extraídos, por exemplo, do petróleo ou do carvão. Característica dela, elas têm grande resistência à luz solar. As cores são mais firmes, ela tem pouca absorção de umidade e nós temos como exemplo o acrílico, poliéster, poliamida e o polipropileno. Ó, se a gente for ver o acrílico, ele é utilizado, muito utilizado, para fazer cobertores, casacos, por causa da sensação de calor devido à sua alta absorção de cores, tá?
Então, assim, se você vê em travesseiro, cobertor, nós temos aqui essa fibra. E o poliéster? Ela é uma fibra de polímero sintética, que ela é forte e resistente, ela não encolhe, não se deforma e não amassa, tá, pessoal? Ela é mais ou menos elástica e ela seca muito rápido. Enquanto a poliamida ela é uma fibra mais leve, também é resistente, não amassa, e ela é menos elástica também, e ela seca muito rápido. O nylon é uma fibra resistente, tem ótima elasticidade, tá? E ela é muito forte. Atributos que fazem com que ela se torne ideal para uso na forração. O polipropileno, ela é uma fibra de alta resistência bacteriológica, tá, gente? Ela não é atacada por mofo, por bolores, por lava e nem seca facilmente. Ela tem uma elevada resistência ao desgaste, o que permite uma longa durabilidade. Então, ela é utilizada em produtos plásticos de embalagem, devido a essa propriedade de resistência a bactérias. E a borracha natural, que é o produto primário da coagulação do lácteos, da seringa. Ela foi, como a gente já viu na aula anterior, descoberta em meados do século... Meu Deus, é um branco. Do século XVIII, e atualmente ela é a principal fonte de borracha natural no mundo. A eveicultura, que é a cultura da seringa, é uma atividade com forte apelo socioeconômico e ambiental. E como algumas propriedades da borracha a gente tem, que ela tem alta elasticidade, impermeabilidade, resistência à abrasão e à corrosão, é fácil de adesão a tecidos e ao aço. Isso a gente falando da borracha natural. Por isso que ela se torna uma excelente matéria-prima para diversos setores da agroindústria. Então, a gente tem ali as indústrias hospitalares, farmacêuticas, indústrias de brinquedos, vestuário, construção civil, de maquinários agrícolas e a indústria de autopeças que fazem uso da borracha devido a essas características. E acabou? Não, ainda tem a revisão, tem a atividade e depois vocês já vão direto lá para a nossa aula 35 no dia seguinte e prova. Então, aguardo vocês já já!